Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O livro de Jó, capítulo 36. Agora vamos ler os últimos capítulos do livro de Jó. A partir do capítulo 38, Deus vai falar com Jó. Vai até lá, hein? Eliú justifica a Deus. Capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião. Ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre, e assim são exaltados. E, se estando presos em grilhões, os detém amarrados com cordas de aflição. Então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos para seu ensino, e diz-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e aspirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, amarrando-os ele, não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto. E as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Faria ele tanto caso das tuas riquezas, ou dos esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite,
em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como Ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá: tu cometeste maldade? Tu cometeste maldade? Ou quem lhe dirá? Aqui uma pergunta para Deus. Uma pessoa perguntando a Deus: tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar, porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e cobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena-lhe que não brilhe pela que passa por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado acerca do temporal que sobe. Repetindo: como as nuvens encobre a luz e ordena-lhe que não brilhe pela que passa por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado acerca do temporal que sobe. Os grandes feitos de Deus, capítulo 37. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que saía da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disto ruge uma voz. Ele troveja com a sua voz majestosa, e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, com as grandes coisas que nós não podemos compreender. Porque a neve diz: cai sobre a terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho,
se espalham em redor para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável. Seja que por vara, ou para a sua terra, ou para a beneficência que a faça vir, seja que por vara, ou para a sua terra, ou para a beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, põe-te de pé e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus considera nelas e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendes com ele os céus, que estão firmes como um espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em ordem por causa das trevas. Ou seria contado quando eu assim falasse? Dir-lhe-á alguém isso? Pois será devorado. E agora não se pode olhar para o sol, que resplandece nas nuvens, quando o vento, tendo passado, o purifica. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Deus responde a Jó, capítulo 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, ó Jó, perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel de medir? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Oh, quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhos, e disse a ele, ao mar: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar,
para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela e se transformassem como barro sob o selo e se pusessem como vestidos, e dos ímpios se desvie a sua luz e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-me saber, se sabes tudo isto. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as traga aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? Acaso tu sabes, Jó? Acaso tu sabes, Jó? Porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para apartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os cordéis do Orion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita das covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Continuação da resposta de Deus a Jó, capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos? Ou observastes as servas quando dão suas crias?
Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu o livre jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o deserto por casa e a terra salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do exator. O que descobre nos montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Ou quereste a servir o búfalo e ficará na tua cocheira? Ou com cordas amarrarás o búfalo no arado? Ou escavará ele os vales após ti? Ou confiarás nele, por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? Vem de ti as alegres asas dos pavões, ou as penas da cegonha e do avestruz? Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus, debalde a seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. Ao seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço com crinas, ou espantá-los-ás como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas narinas. Cavouca a terra, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor, não se espanta e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Agitando-se e removendo-se, revolve a terra e não faz caso do som da buzina. Na fúria do som das buzinas diz: eia! E cheira de longe a guerra, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe e seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ali está ela. Capítulo 40. Respondeu mais o Senhor Jeová a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem argue assim a Deus, responda isso.
Jó se humilha perante Deus, diz o título. Então Jó respondeu ao Senhor Jeová e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Deus fala outra vez a Jó, diz o título. Então o Senhor Jeová respondeu a Jó desde a tempestade e disse: ora, pois, cinge os teus lombos como varão, eu te perguntarei e tu me responderás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como Ele o faz? Cobre-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória, derrama os furores da tua ira, atenta para o soberbo e abate-o, olha para todo o soberbo, humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar, esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o Behemonte, que é o hipopótamo, que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, a sua alçada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o rio Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? Continuação das palavras de Deus a Jó, capítulo 41. Poderás tirar com anzol o Leviatã, Jó? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz? Ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo? Ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo? Ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho? Ou prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete? Ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos? Ou a sua cabeça com arpões
de pescadores? Põe a tua mão sobre ele. Lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará. Porventura nenhum a sua vista será derrubado? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Diz Deus. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Repetindo. Assim diz Deus. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua queixada dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como com selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da manhã. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até o terror salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferrolho, ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. A seta o não fará fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após ele ilumina o caminho. Parece o abismo tornado em brancura de cabelos brancos. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. O arrependimento de Jó, capítulo 42, o último. Então respondeu Jó ao Senhor Jeová e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem
que sem conhecimento encobre o conselho, dizes tu. Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A restauração de Jó, diz o título. Aconteceu que, acabando o Senhor Jeová de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor Jeová lhes dissera, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor Jeová virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor Jeová lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor Jeová o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam contigo e com todos os teus familiares, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré,
filho de Maria segundo a carne, e filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco. Glória a Deus. 40, Senhor Jeová, 40.